Pronto, a partir de agora, quem fala mal da turma de meio ambiente já tá gravando. Não sei nem se o pessoal vai ver essa aula também. Será que o pessoal vai ver ou vai deixar pra lá? Acho que poucos vão ver, mas quem tá assistindo essa aula, parabéns. Você tá revendo a aula que a gente deveria ter visto. Tem que dar obrigado a nós, viu? Vocês no ambiente. Tava todo mundo falando bem aqui do pessoal do meio ambiente e tal. Ninguém falou mal não. Massa. Então, só um pequeno aviso. Eu não tô fazendo chamada com vocês, né? Siga no Insta, Francisco está dizendo. Mas não aparece o chat não, Francisco, tem que falar. Porra, que fresco, viu? Mostra aí meu arroba aí do Insta. Underline Henrique 7 underline, pra quem tá escutando. Valeu aí. Em seguir, eu penso se eu sigo de volta. Vai ter seguidor, né? Sim, eu não tenho feito chamadas com você. Ou chamadas, ó. Tô maluco. Depois de você dar aula, você fica meio maluco, né? Não tenho. É a chamada mesmo, porque chamadas no plural parece que é ligação, né? Não tenho feito a chamada com vocês porque a aula já é muito curta, né? Geralmente eu dou aula já fica assim no limite do conteúdo, mas eu tenho que fazer, tá? Então eu vou fazer chamada, tá? Essa aula, vou ver se eu faço. Então já avisem aí. Vocês devem ter um grupo só de aluno, né? Só de estudante. Aí se quiserem falar, ó, o professor vai fazer chamada, tal, cheguem por lá, é importante. Então em algum momento aí no meio da aula eu vou fazer uma chamadinha. Beleza? E esperando aí o retorno presencial de vocês, que eu queria que já voltasse tudo agora, mas primeiro vai ser só o terceiro ano, né? Agora na próxima semana, acho que vocês ainda passa, não sei se é uma semana ou 15 dias. De novo, nós chamamos do jeito. Deus quiser. Dia 9, né? Então é 15 Mas dias vamos dia depois. 8, eu e Alisson, porque nós vamos ficar lá no alojamento. Pronto. Aí vocês vão lá na aula de sinocultura, depois chegam lá com cheiro de porco. Mas vai ser bom. Beleza, vamos Mas começando, né? porque todo mundo vai estar de máscara, o cheiro vai ser pouco. Ah, é Porque ó, verdade, pouco, né? é muito mesmo. É verdade. Por que 4 da tarde estamos por lá? No domingo, viu, professor? 4 horas da tarde nós estamos lá no IEF. Ah, porque vocês chegam 4 pra ficar no alojamento, né? Final de semana vocês saem do. Ah, não, vocês chegam, já ficam direto ou final de semana vocês voltam? Tipo assim, nós vamos no domingo pra dormir lá no IEF, quando que o ônibus não tem como ir, né, Alisson? Na segunda. É porque o ônibus é da prefeitura, sabe? Sim. Aí eles só disponibilizaram no domingo, só pra nós ir. Mas aí quando chegar assim na sexta-feira, vocês voltam? Acho que sim, né? Volta. Voltam, né? Mas quem quiser ficar o final de semana no IEF pode ficar. Eita, beleza. Mas beleza, vamos começar, né? Deixar de conversa. Conversei sempre sempre é assim, tá? A gente vai conversar de várias coisas, tá todo mundo falando, né? Quando começa a aula, ninguém fala nada. Já conheço vocês. Mas vamos ver se a internet ajuda também. Torcer para que dê tudo certo. Então, só retomando um pouco, né, o que a gente fez na aula passada. A gente está há um tempo, né, falando sobre as tais, ele chama de razão trigonométrica. São três, tem mais de três razões trigonométricas, mas são três mais importantes. É o seno, o cosseno e a tangente. Tá? São três razões trigonométricas que são as mais importantes. Então, inicialmente eu vou revisar aqui rapidamente o que são essas três razões trigonométricas e depois eu já vou passar para dar uma revisada do que a gente fez na aula passada. Eu não sei se vocês se lembram da aula passada.
Beleza, Alisson. Depois eu me acerto com ele. Não sei se vocês lembram da aula passada, tá? Mas, enfim, fica uma semana de uma aula para outra, isso é meio ruim. Mas paciência. Então, antes, né, só lembrando, o que são tais dessas razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Vê só, a gente sempre, pelo menos no início, a gente vai ter um triângulo retângulo. Então eu tenho aqui esse triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo. Um triângulo a gente sabe que tem três ângulos, né? Um triângulo vai ser retângulo ó, quando um desses ângulos for um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho um triângulo e um dos ângulos é de 90 graus, e a gente coloca esse símbolozinho, né? É um ângulo que é meio que perpendicular, assim, um lado com o outro. A gente identifica que esse é um triângulo retângulo. Professor, isso é a revisão da outra atividade ainda, né? Que não terminou na aula passada. Isso, eu vou começar a revisar assim desde antes, porque a outra turma do segundo ano que eu tava falando tava com uma dificuldade nesse momento mais inicial. Aí eu vou dar uma revisada desde antes, mas aí eu vou chegar na aula anterior também, que eu me lembro que eu acabei meio apressado com vocês por causa da hora. Então, quando isso acontece, ó, quando eu tenho um triângulo retângulo, um triângulo tem três ângulos e tem três lados. Certo? Deixa eu apagar aqui. Depois eu coloco isso. Então, eu tenho os três lados desse triângulo, eles recebem nomes que são especiais, né? O lado assim, talvez mais especial de um triângulo retângulo é esse lado daqui, ó, que está marcado aqui em vermelho. Esse é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado a gente chama de hipotenusa. É só um nome, a gente dá um nome específico para um lado. A gente chama esse lado de hipotenusa. Os outros dois lados a gente vai chamar de catetos. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, se essa é a hipotenusa, eu tenho aqui o primeiro cateto, tenho aqui um cateto, e esse outro lado aqui eu chamo de cateto também. Certo? Isso tudo, assim, já era para vocês saberem, tá? Eu tô fazendo a revisão para depois não complicar. Nesse meu desenho aqui, ó, eu estou dizendo que a hipotenusa mede A. E o pessoal da outra turma estava se complicando um pouco com essa medida aqui, né? Claro que no exemplo concreto, esse A vai ser um número, tá? Digamos que a hipotenusa, no seu exemplo, vai medir 100. Então A vai ser igual a 100. Mas como eu estou aqui no exemplo assim mais abstrato, eu só vou dizer que mede A, tá? A vai ser um número que vai ser a medida da hipotenusa. Além disso, um dos catetos eu estou dizendo que mede B e o outro cateto eu estou dizendo que mede C. Então, claro, né? No seu exemplo concreto, sei lá, B vai ser 10 e C pode ser, sei lá, 30. Mas como eu estou no exemplo mais abstrato, eu estou dizendo que um cateto mede B e o outro cateto mede C. Eu preciso ficar voltando aqui para saber se minha internet está funcionando, porque vez ou outra a internet cai, eu fico falando sozinho e vocês não estão acompanhando. Certo, mas o que eu disse também para outra turma é o seguinte, eu disse para vocês, mas eu vou revisar. Aqui a gente começa a ter um problema. Qual é o problema? Eu tenho um lado que eu vou dar o nome, né, que eu chamo de hipotenusa. E eu tenho dois lados, ó, que tem o mesmo nome. Esse lado aqui a gente chama de cateto. E esse lado aqui a gente chama de cateto. É muito ruim a gente ter duas coisas com o mesmo nome, né? Obviamente, quem tem o mesmo nome do pai, eu não sei se tem o caso aqui, né? Que tem o mesmo nome do pai. Você vê que ou alguém que tem o mesmo nome da mãe.
Você chama o nome e aí ninguém sabe se está se referindo ao pai e o filho ou a mãe e a filha. Tá? Fica os Eu me dois. chamo mesmo nome do meu pai. Pronto, aí Antônio, aí quem é Antônio? Geralmente tem um apelido, né? Não sei se É, tipo assim, aí o povo daqui do Demoro me conhece como Antônio Neto. te conhece Não como como, Antônio, te conhece como quem? Antônio Neto, por conta que, tipo assim, o nome do meu avô também é Antônio. Antônio, né? Pronto, então, do mesmo jeito que no caso de Antônio, né, que chama de Antônio Neto, e o pai de Antônio, Antônio Filho, talvez, a gente É precisa. não, não é. Mas enfim, chamam eu assim. A gente precisa diferenciar, tá? Como é que a gente chama esse cateto e esse cateto? E aí, geralmente, a referência, ó, é o ângulo. Vê só, nesse triângulo daqui, ó, eu tenho esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, do mesmo jeito, né? No seu caso, alfa vai ser um número, tá? Por exemplo, alfa vai ser 30 graus, sei lá. Mas como aqui eu estou no caso mais abstrato, eu chamo ele de alfa. E outro ângulo que eu chamo ele de beta, sei lá, beta no seu exemplo vai ser 60 graus. Tá? Mas como eu estou no caso mais abstrato, eu vou chamar só de beta. Então como é que eu faço para diferenciar esses dois catetos, né? Ou seja, esses dois lados? Se a minha referência for o ângulo alfa, eu sempre vou ter uma referência. Esse cateto daqui, ó, que tem a medida de B, ele vai ser o cateto que está oposto ao ângulo alfa. Então aqui é o cateto oposto a alfa. E esse cateto daqui, ó, vai ser o cateto que está ao lado de alfa. Sendo que essa palavra assim ao lado, geralmente na matemática a gente chama de adjacente. Então esse aqui é o cateto adjacente a alfa. Então assim, ó, colocando a referência, a gente consegue diferenciar, ó, esse lado eu vou chamar de cateto oposto a alfa. E esse lado aqui que mede C, eu vou chamar de cateto adjacente a alfa. E aí eu consigo diferenciar esses dois catetos. Então eu tenho a hipotenusa, eu tenho o cateto que é oposto a alfa e eu tenho o cateto que é adjacente a alfa. Certo? Então depois a gente vai para beta, mas inicialmente vamos ficar em alfa. O que é que a gente chamou nas aulas passadas de seno de alfa? Seno de alfa vai ser um número, certo? Seno de alfa sempre é um número. Como é que eu encontro esse número? No seno de um ângulo, a gente sempre pega... Eita, minha garganta... Isso já é eu dando aula, uma atrás da outra. Para encontrar o seno de um ângulo, a gente sempre pega... Deixa eu até botar aqui em cima, ó. A gente sempre pega a medida do cateto oposto a esse ângulo, claro, né? E divide pela medida da hipotenusa. Deixa eu apagar aqui para não dar a resposta para vocês. Então, para encontrar o seno de um ângulo, a gente sempre pega a medida do cateto oposto e divide pela medida da hipotenusa. Aí eu quero saber se vocês estão bem, estão lembrados. Qual vai ser, no caso, a medida do seno de alfa? Alguém chuta aí, nesse caso? É o caso mais abstrato possível, tá? Eu só tenho aqui a medida dessa hipotenusa é a medida desse cateto eu estou chamando de B, e a medida desse outro cateto eu estou chamando de C. E eu pergunto qual é o seno de alfa aqui. B sobre A, e José Renan já falou, né? Vai ser a medida do cateto oposto a alfa, né? Quanto mede o cateto oposto a alfa? O cateto oposto a alfa é esse daqui, ó. E aí tá aqui no desenho que a medida do cateto oposto é B. Qual é a medida da hipotenusa? É A. Certo? Então,
a medida do seno de alfa vai ser B sobre A. Tá, então sempre vai ser assim que a gente vai encontrar o seno de um ângulo. É o cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. E o cosseno, como é que a gente faz? Deixa eu botar aqui embaixo. O cosseno de um ângulo vai ser a medida do cateto. Ao invés de utilizar o cateto oposto, a gente vai utilizar o cateto adjacente. Dividido pela medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa continua. Beleza? Então agora, sem ser José Renan, porque ele já falou, qual vai ser o cosseno de alfa aqui nesse caso? Como é que eu encontro o cosseno de alfa? C sobre A. Exato, ó, falou Hillary. Você prefere que eu chame de Isadora ou de Hillary? E falou Francisco. Ou tanto faz? Ou Isa, não sei. Ou Dora. Professor, o senhor chama de Chico, ele gosta. Tanto faz. Quem? É Chico. aí? Francisco. Chico, professor. Pronto, então Chico e Hillary ou Isadora. Henrique. Henrique. Beleza, Henrique É e Chico. Isadora. Não, eu vou chamar. Você escolhe, cada um escolhe o seu nome aqui, tá? Você pode escolher o seu também. Eu vou chamar pelo nome que escolherem. Então, mas Isadora ou Hillary, não sei, ela disse que tanto faz. E Francisco. Foi Francisco? Não. Henrique, né? De Chico, professor. Acertaram, tá? Vai ser B sobre A. Então, desculpa, C sobre A. Vocês estão suave acertando o seno e o cosseno. Deixa eu só apagar esse negócio aqui, ó, do cosseno. Vocês já sabem, tá? Mas aí vem um problema. Isso tudo foi que minha referência foi o ângulo alfa. Se minha referência for o ângulo beta, ou seja, se eu quiser saber, eu tenho esse ângulo beta aqui, né? Todo ângulo, ele tem o seu seno e o seu cosseno, tá? Não é somente o alfa. Então, se minha referência for o ângulo beta, esse cateto aqui, ó, se minha referência for o ângulo beta, ele vai ser o cateto que está oposto a beta. Então, esse cateto, ó, é o cateto oposto a beta. Então, o cateto que é adjacente a alfa, ele é oposto a beta. Ele é o mesmo cateto, tá? Ele tem a mesma medida, que é C. Sendo que eu posso chamar ele, né, de cateto adjacente a alfa, mas também do cateto oposto a beta. E esse cateto aqui, ó, que mede B, ele vai ser, ó, agora o adjacente a beta, porque ele está do lado de beta. Então aqui é o cateto adjacente a beta. Então, a depender de qual seja a sua referência, você vai dar nomes diferentes aos dois catetos. E a hipotenusa? A hipotenusa sempre tem o mesmo nome, tá? Ela sempre vai ser hipotenusa, porque ela é o lado, ó, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Certo? Tô voltando aqui para saber se eu tô online ainda. Mas aí você pode perguntar, como é que eu sei o nome que eu vou dar, né? Esse aqui, por exemplo, eu chamo de adjacente a alfa ou chamo de oposto a beta? Vai depender. Se você quiser saber o seno de beta, a referência vai ter que ser o seu beta. Tá? Então, será que Antônio sabe? Antônio tá aí falante que só. Uma pergunta para Antônio, então. Como eu encontro o seno de beta? Tá? O seno, lembre-se, né? O seno sempre vai ser a medida do cateto oposto
dividido pela medida da hipotenusa. Então, como eu encontro o seno de beta? Será que Antônio aí, todo falante, sabe? É B sobre C? Por que você acha que é B sobre C? Ixi, não sei, sei que eu acho que pode o Vê, B tá na frente do C. vê só, eu vou lhe dar algumas dicas. Não é B sobre C, tá? O seno de um ângulo sempre vai ser a medida do cateto oposto a esse ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. Então vai ser uma divisão aqui, ó. No denominador dessa divisão é a medida da hipotenusa. Quanto mede a hipotenusa nesse triângulo? Tcharam, será que vai rolar? Não vale soprar pra ele pelo zap não, viu? No privado do zap não. Quanto mede a hipotenusa, aqui tá esse triângulo, ó. A hipotenusa eu sei que já é esse lado aqui, né? Eu falei pra vocês, ó. Tá aqui a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Qual é a medida da hipotenusa nesse caso? Eita, Antônio. É isso, a gente vem na vida para passar vergonha mesmo. Não tem problema não. Se a gente aprender, é melhor. Mas vai passar vergonha não, que a turma de meio ambiente também estava com dúvida nisso daqui. Ah, exatamente. Hillary soltou aí, ó. Vê só, a hipotenusa é esse lado daqui, ó. E tá aqui na figura, ó, esse A aqui tá dizendo que a hipotenusa mede A. Então, o seno de beta no denominador vai ser A, né? Que é a medida da hipotenusa. E aí você vai querer saber qual é a medida do cateto oposto. Do cateto oposto a quem? A beta, né? Você está querendo calcular o seno de beta. Qual é a medida do cateto oposto a beta? Qualquer um pode falar, tá? Sem restrição agora. Mas se Antônio falar, vai ser bem melhor. Qual é a medida do cateto oposto a beta? C. Aí, falou José Renan e falou Alisson. Então, o seno de beta vai ser C sobre A. E o cosseno de beta vai ser quanto? Lembrando que o cosseno é a medida do cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa. Qual vai ser o cosseno de beta? B sobre A. Aí, a galera tá bom. Pronto, então assim a gente consegue calcular o seno e o cosseno, tá? Tanto de alfa quanto de beta. Então isso é a revisão, ó, de aulas bem anteriores. O que eu falei na aula passada? E aí revisando a aula passada. Você percebe, ó, que o seno de alfa é B sobre A. E o cosseno de beta também é B sobre A. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, ó. E quanto é o cosseno de alfa? É C sobre A. E o seno de beta é quanto? É C sobre A. Também é igual. Tem uns barulhos estranhos aqui, parece que é fantasma, porque tem uma sacola que tá voando, aí faz o barulho, eu tô vendo que é, mas só é uma sacola, não é fantasma não. Então o que você percebe, ó, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno do outro é igual ao seno de um. Vê que curioso. Isso daqui foi a aula passada, tá? Eu falei. Aí eu perguntei pra vocês na aula passada, será que isso daqui é coincidência ou não?
Vê só o que acontece. Isso daqui não é coincidência. Esse ângulo alfa e esse ângulo beta, eles estão assim meio que ligados. É como se eles fossem irmãos, sei lá. Hoje eu estou utilizando muita analogia com família, né? Já falei de pai, agora estou falando de irmão. Então é como se eles fossem irmãos. Eles estão ligados, eles estão relacionados. Por que eles estão relacionados? Esse triângulo, ele tem 3 ângulos, né? Um ângulo é um ângulo de 90 graus, outro ângulo é um ângulo alfa e o outro ângulo é um ângulo beta. Tá? Todo triângulo tem 3 ângulos. Alguém se lembra aí qual é a soma dos ângulos de um triângulo? Alguém sabe, se eu pegar qualquer triângulo e somar os ângulos desse triângulo, quanto dá o resultado? 180. Olha aí, José Renan já sabe, tá? Se eu pegar qualquer triângulo, tá? Não precisa ser retângulo, não. Qualquer triângulo e eu somar os ângulos, sempre vai dar 180 graus. Isso acontece com qualquer triângulo, inclusive com o nosso triângulo retângulo. Então a soma desses 3 ângulos aqui tem que dar 180. Se aqui já é 90, ó, esse símbolozinho significa que é 90. O que sobra para alfa e para beta tem que ser 90 graus, para no total dar os meus 180. Tá? Então alfa mais beta tem que somar necessariamente 90 graus. Porque o outro aqui já é 90, então o que sobra tem que ser 90. Então, alfa mais beta, que são os dois ângulos de um triângulo retângulo, tem que dar 90 graus. Quando eu tenho 2 ângulos cuja soma é 90 graus, eu digo que esses ângulos são ângulos complementares. É como se eles meio que complementassem um com o outro para dar os 90 graus que precisa. E aí quando eu somo com esses outros 90 graus, dá 180. Certo? Então, o que é que eu falei na aula passada que eu queria relembrar aqui com vocês? Quando eu tenho 2 ângulos complementares, o seno de um sempre vai ser o cosseno do outro. Então, por exemplo, o seno, deixa eu botar aqui exemplos, só para vocês, só para ficar mais claro. O seno de 30 graus vai ser igual ao cosseno. Quanto é que falta de 30 para chegar em 90? Falta 60. Então, o seno de 30 graus é o cosseno de 60. E o inverso também é verdade, né? O seno de 60 graus tem que ser igual ao cosseno de 30. Certo? Então, por quê? Porque 30 mais 60 dá 90. Então, o seno de um tem que ser igual ao seno do outro. Ou, sei lá, o seno de 10 graus tem que ser igual ao cosseno de 80 graus. E o seno de 80 graus tem que ser igual ao cosseno de 10 graus. Sempre que 2 ângulos forem complementares, deixa eu ver se eu estou com internet, estou. Sempre que 2 ângulos são complementares, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. Pedro Henrique falou aí 45. O ângulo de 45, ele é especial porque ele é complementar dele mesmo. Porque 45 mais 45 é 90. Ou seja, o seno de 45 vai ser igual ao cosseno de que ângulo? Quem é que chuta? Eu meio que acabei de falar agora. Seno de 45 vai ser igual ao cosseno de 45, exatamente. Porque ele é o complementar dele mesmo.
Então 45, ó, ele é especial, por quê? Porque o seno e o cosseno dele são iguais. A gente vai ver na próxima aula, eu acho, que é raiz de 2 sobre 2. Tá, mas isso a gente vê na próxima aula. Eles têm o mesmo valor. Então isso daqui, né, foi uma parte da aula passada que a gente viu. Alguém tem alguma coisa a falar em relação a isso? A gente vai ver um exercíciozinho, tá? Mas só para iniciar assim, a parte da teoria e esses exemplos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Massa, de boa. Ninguém mais falou nada, então vamos seguir. Então, assim, o que é que a gente viu, né? É justamente a relação entre seno e cosseno de ângulos complementares. Isso foi a primeira coisa que a gente viu na aula passada. A outra coisa que a gente viu na aula passada, que eu quero relembrar, isso aqui a gente viu bem rapidinho. É a relação entre tangente, seno e cosseno de um mesmo ângulo. Como assim? Vê só, eu falei pra vocês, ó, o que era o seno e o cosseno de um ângulo. Na verdade, eu relembrei, tá? Vocês já deviam saber. Professor, Oi. uma dúvida assim. Porque às vezes no YouTube os professores não dificultam tanto, assim, matemática. Tem às vezes tipo o senhor, outros professores que a gente já teve. O porquê disso? O porquê do quê? Disso daqui? Eles não dificultam tanto, acho que eu refaço. Aí quando a gente refazer fica difícil. Ah, certo. É porque assim, o modo que se ensina vai depender se você faz uma explicação mais aprofundada ou mais simples. Eu poderia fazer uma explicação aqui muito superficial para vocês. Aí vocês vão, pô, tá facinho, aprendi, isso é fácil e tal. Mas aí vocês vão saber superficialmente. Chegar na prova, chegar no Enem, as questões são um pouco mais difíceis. Aí na aula vocês acham que estão entendendo e no Enem, ó, vocês se lascam. Certo? Então, por isso que quando eu vou dar uma explicação, eu não vou dar uma explicação superficial. Tá? Eu quero assim, que vocês entendam realmente a coisa. Então é por isso que eu complico, né? Na verdade eu estou complicando agora para no futuro vocês não se lascarem. Em síntese é isso. Obrigado aí, José Renan. Valeu. Eu sei, eu entendi, Antônio. Não entendi como uma crítica, Eu não não. quis dizer que o senhor não explica bem, viu? Eu quis dizer assim, que tipo, é mais complicado às vezes. Isso. Eu entendi, fique tranquilo. Mas é isso, é complicado porque a coisa em si pode ser complicada, né? E não adianta nada. É como se eu estivesse meio que mentindo pra vocês, né? Eu vou. Como se fosse fácil, eu vou. Mas na hora H vocês iriam se lascar. Então é por isso. Mas se vocês entenderem isso daqui, enfim, é o que é mais importante, tá? A gente vai fazer uns exercíciozinhos. Sim, mas voltando, tá? Eu tava falando de seno e cosseno, mas eu não falei de tangente ainda, né? Deixa eu botar em vermelho. Como a gente encontra a tangente de um ângulo? Mais uma vez, tá? Só relembrando, a tangente de um ângulo, assim como o seno e o cosseno, tá? A gente vai poder encontrar utilizando os lados desse triângulo. Então, se eu quero, por exemplo, a tangente de alfa, vê só, a tangente vai ser a única medida que a gente não vai utilizar a hipotenusa. Tanto o seno quanto o cosseno a gente divide pela hipotenusa, né? Na tangente a gente não usa a hipotenusa. Tangente vai ser o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então a tangente é medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Certo? Vai ser a única razão trigonométrica, né, que não utiliza a hipotenusa. Nesse caso, eu quero a tangente de alfa. Tá? Então a minha referência aqui é alfa. Então como eu encontro, se minha referência é alfa, a medida do cateto oposto a alfa é B e a medida do cateto adjacente a alfa é C. Então a tangente de alfa vai ser B dividido por C. Então vou botar aqui, ó. É B dividido por C. Isso daqui, mais uma vez, eu já falei para vocês, né? Eu só estou revisando. A parte nova vem agora. Agora é a parte nova. Você pode, se você tiver o valor de B e o valor de C, você já encontrou a tangente de alfa, tá? Você vai dividir, digamos, se B for 4 e C for 2, vai ficar 4 dividido por 2 é 2. Então a tangente de alfa seria 2. Mas tem uma outra forma de você encontrar a tangente de um ângulo. E é essa outra forma que a gente vai descobrir agora. Veja só, eu vou dar uma filadinha aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais simples. Vou dar um zoom. Deixa eu ver se eu tô com internet ainda. Tô. Vou apagar isso daqui. E vê só, eu vou apagar aqui a parte do beta, tá? Porque eu tô agora me concentrando somente nesse alfa. Então eu vou apagar o beta. Vê o que eu vou fazer aqui. Eu sei que a tangente de alfa, né, é B sobre C. Tá? Então eu quero encontrar, ó, o valor de B e o valor de C, né? Então o que é que eu faço? Eu vou isolar esse B aqui, ó, no lado da equação, tá? Esse A que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com o quê? Ó? B vai ser igual a A vezes seno de alfa. Tá, o que eu fiz? Eu peguei esse A e passei para o outro lado multiplicando. Então B vai ser igual a A vezes seno de alfa. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu quero saber quanto é C, então vou pegar esse A e vou passar para o outro lado multiplicando. Então C vai ser o quê? Vai ser A vezes cosseno de alfa. Por que que eu fiz isso? Eu tinha aqui, ó, que a tangente de alfa era B sobre C, né? No lugar do B, eu vou botar A vezes seno de alfa. E no lugar do C, eu vou botar A vezes cosseno de alfa. Então, no lugar do B, ó, eu vou botar A vezes seno de alfa. E no lugar do C, eu vou botar A vezes cosseno de alfa, que foi o que eu encontrei lá em cima. E aí eu fiz isso porque esse A vai cancelar com esse A. E só vai sobrar aqui seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Era exatamente onde eu queria chegar. Para encontrar a tangente de um ângulo, você pode fazer, né, B sobre C, ou seja, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Tá? Se você souber esses valores, você substitui, né,
e faz as contas. Mas também você sempre pode encontrar a tangente desse ângulo pegando o seno desse ângulo e dividido pelo cosseno desse ângulo. Tá? Você sempre vai fazer isso. Você pode encontrar ou de um jeito ou de outro. Por exemplo, aí eu fiz esse exemplozinho na aula passada, sendo que foi tão rápido, porque a gente estava sem tempo, que eu quis repetir aqui, né? Se eu tenho uma tabelinha, tenho aqui o ângulo, eu tenho aqui o seno, eu tenho aqui o cosseno, eu vou abreviar para cos, tá? Eu tenho aqui a tangente, que eu vou abreviar também. E aí eu tenho um ângulo de 20 graus, tenho um ângulo de 70 graus, 50 graus, e 40 graus. Aí na minha tabela, ó, só me falaram isso. O seno de 20 graus era 0,3420. É um número, tá? A questão já disse qual era o seno de 20 graus. E a questão também já disse qual era o cosseno de 20 graus. Era 0,9397. Além disso, a tabela me disse qual era o seno de 40 graus. Era 0,6428. E além disso, a tabela me disse qual era a tangente de 40 graus, que era 0,8391. Certo? Então, eu sei o seno e o cosseno de 20 graus. E eu sei o seno de 40 graus e a tangente de 40 graus. Somente com essas informações eu consigo complementar todos os buracos que eu tenho aqui nessa tabela. Como é que eu consigo fazer isso? É só a gente perceber, ó, que 20 mais 70 dá 90. Então esses dois ângulos são ângulos complementares. Eles estão ligados. Eita. Eu só vou botar assim. Vou parar aqui, tá? 20 e 70 são ângulos complementares, porque a soma dá 90. Então, o seno de 20 tem que ser igual ao cosseno de 70, tá? O seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. Então, se aqui, ó, é 0,3420, aqui tem que ser 0,3420. O seno de um é o cosseno do outro. E o seno de 70 tem que ser igual ao cosseno de 20. Então, se aqui é 0,9397, aqui tem que ser 0,9397. Então, perceba que eu já fiz aqui, ó, já complementei dois buracos. Certo? Alguém tem alguma dúvida nesses dois buracos aqui que eu complementei? Ou ficou claro? Não, ficou claro. Massa, Pedro. Nenhuma dúvida. Massa. E como eu encontro a tangente? Vê só, eu não sei. Se eu tivesse aqui um triângulo retângulo com os lados, eu poderia, através dos lados, né, encontrar a tangente. Mas eu sei somente o seno e o cosseno de 20. Então, a tangente, eu sei, ó, que é seno sobre cosseno. É isso que eu acabei de falar. Então, a tangente de um ângulo é seno e cosseno do ângulo. Só tomem cuidado, por quê? Porque quando a gente está encontrando a tangente,
a gente utiliza o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Então, se eu quero a tangente de 20, eu vou fazer seno de 20 dividido pelo cosseno de 20. Então, a gente está lá no mesmo ângulo. E quando eu tenho dois ângulos complementares, aí o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro ângulo. Tá? Então tem essa troca aí, né, de ângulos. Mas para encontrar a tangente, não, vai ser o seno sobre o cosseno do mesmo ângulo. Certo? Então eu vou abrir a calculadora, tá? Eu não vou fazer isso na mão, porque senão a gente vai perder tempo. Então, para encontrar o seno de 20, ou a tangente de 20, o que a gente faz? A gente pega o seno de 20, que é 0,3420, né? E divide pelo seu cosseno, que é 0,9397. Qual é o resultado? O resultado é esse daqui, que eu vou arredondar, tá? Eu vou arredondar isso aqui para 0,3639. Então, eu estou colocando em vermelho, tá? É 0,3639. Só para ficar claro, né? Como é que eu cheguei aqui? Eu fiz 0,3420, que era o seno, e dividi pelo cosseno, que é 0,9397. Da mesma forma, a mais difícil, será? Vamos ver, quando chegar no terceiro ano, talvez seja mais difícil ainda. Beleza, Antônio. Vai ficar gravada a aula também, tá? Então, ele já saiu. Mas bom, a aula vai ficar gravada. Então, qual é a tangente de 70? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Sendo que agora eu vou utilizar o seno e o cosseno de 70. Tá? Então, eu venho aqui na calculadora, ó. Qual é o seno de 70? Tá lá, né? A gente descobriu que é 0,9397. Dividido pelo cosseno de 70 é 0,3420. Quando eu faço essa divisão, dá 2, aí eu vou aproximar de novo, vou aproximar para 2,7477. Então, aproximação 2,7477. Como é que eu fiz isso? Mais uma vez, né? Eu peguei o seno, só para deixar mais claro, e dividi pelo cosseno. Então, a gente já sabe o seno e o cosseno é tangente de 20 e 70. Vamos passar para 50 e 90, mas por enquanto, calma aí. Diga aí, Pedro, qual foi a dúvida? Não, só era a questão do terceiro ano aí falar. Ah, tá. Calma aí, né? Talvez no próximo ano complique. Mas aqui ficou suave ou não, esses cálculos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, ficou suave, até descobrir a forma de completar os outros 3 buracos. Pronto. Hillary também achou de boa. José também, massa. Pronto, então a gente pode fazer o mesmo processo no de 45 e 50. Por quê? Eles também são complementares. A soma dá 90 graus, então eles estão ligados, tá? O seno e o cosseno de um está ligado ao outro. Você só precisa aqui ter um pouco mais de criatividade, ó, porque ele deu o seno de 40, ele deu a tangente de 40 e só falta o cosseno. Então aqui você vai ter que inverter, ó, porque a tangente de 40 a gente já sabe, né, que é seno de 40
dividido pelo cosseno de 40. Substituindo pelos valores que ele deu, né? Ele deu a tangente, que é 0,8391. Isso aqui vai ser igual ao seno. Ele deu o seno de 40, né? 0,6428. E o que eu quero descobrir é justamente o cosseno de 40. Então, ao invés de você fazer seno sobre cosseno, o cosseno vai para o outro lado multiplicando, né? E esse 0,8391 passa para cá dividindo. Então, o que vai sobrar? Cosseno de 40 é igual a 0,6428 dividido por 0,8391. Tá? Só preciso rearrumar, né, esses termos para chegar no que eu quero, que é o cosseno de 40. E aí, mais uma vez, eu vou na calculadora, para a gente não perder muito tempo. 0,6428 dividido por 0,8391 dá quanto? Dá aproximadamente 7661. Tá? Vou aproximar assim, 7661. Então, eu descobri, ó, que isso era 0,7661. Então, eu já sei o seno, o cosseno e a tangente de 40. Eita. Esse aqui é o programa que eu uso para gravar. Se vocês tiverem dúvida, vocês gritam aí, tá? Senão, acho que vocês estão entendendo, pelo menos as pessoas que estão falando. Deixa eu voltar lá pro quadro. Ah, agora fica mais fácil, né? O seno de 50 é quanto? Alguém pode falar aí? Quanto é o seno de 50? Só para vocês participarem um pouquinho. Quanto é o seno de 50 graus? Aí, ó. Hilary falou. Ou Isadora. Acho que eu vou chamar você de Isadora. Você disse que tanto faz, né? Acho que Isadora eu prefiro. Então, Isadora já falou, 0,7661. Por quê? Porque o seno de 50 tem que ser igual ao cosseno de 40. E quanto é o cosseno de 50? Cosseno de 50 é quanto? (6428). Perfeito, né? Por quê? Porque o cosseno de 50 tem que ser igual ao seno de 40, né? Porque esses dois somam 90 graus. Então, sempre o seno de um é o cosseno do outro e o cosseno de um é o seno do outro. Então, é 0,6428. E a tangente de 50? Uma vez que eu sei o seno e o cosseno de 50, eu sei a tangente, né? Só é dividir um pelo outro. Então, vou de novo aqui na minha calculadora. Faço seno de 50, que é 7661, dividido por cosseno de 50, que é 0,6428, e acho esse número que eu vou aproximar por 1,1918. Isso aqui é aproximadamente 1,1918. Só para deixar claro, né, como é que eu cheguei nesse número. Eu fiz o seno do ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, essas relações aqui, ó, que a gente aprendeu hoje, elas são muito legais justamente porque a partir de poucas informações eu consigo um bocado de coisa. Ó. Eu só tinha 4 números e eu encontrei mais 8, tá? Então eu consegui o dobro de informação somente a partir das informações iniciais que eu tinha.
Basta dividir, exatamente. Bom, então acho que eu vou... Aí tem mais uma coisinha pra gente ver, tá? Que é muito importante. Mas que a gente vê rapidinho. Então, eu vou fazer a chamada que eu prometi que eu ia começar a fazer. Vamos ver se a gente... Não, fazer a chamada não. Fazer a chamada no final, tá? Acho melhor. Aí o tempo que sobrar no final a gente faz a chamada. Vou apresentar de novo. O último assunto que falta pra gente ver hoje é algo tão importante que tem esse nome daqui, ó. Relação fundamental da trigonometria. Pelo nome a gente já vê que é um negócio importante, né? A relação fundamental da trigonometria, que é isso que a gente está estudando. Vê só, a aula de hoje é toda mais ou menos nesse sentido daqui, de a gente saber no seno ou cosseno de uns ângulos, a gente conseguir achar o seno, o cosseno e a tangente de outros, ou do mesmo. A aula toda ela tem assim, esse sentido. A gente conseguir, a partir de poucas informações, a gente conseguir novas informações. Tá? Então, é isso que vai ser a relação fundamental da trigonometria. Com ela, vê só, a gente já sabe, né, que com o seno e o cosseno, a gente encontra a tangente. Basta dividir, né, que nem José Renan falou. Se a gente souber o seno e o cosseno, a gente encontra a tangente. Basta dividir o seno pelo cosseno. Mas vê só, e se a gente tiver somente o seno de um ângulo? Não tiver mais nada. Por exemplo, nesse ângulo aqui ó, de 20 graus, digamos que eu só tivesse o seno de 20 graus. Eu não vou saber encontrar a tangente, né? Porque eu não sei o cosseno. Com a relação fundamental da trigonometria, somente com o seno e mais nada eu vou conseguir encontrar o cosseno. Ou o oposto. Se eu tiver o cosseno, mas não tiver o seno, o que é que eu faço? Com a relação fundamental da trigonometria, somente com o cosseno e mais nada eu consigo achar o seno. E aí com isso eu consigo achar a tangente. Então é isso que a gente vai aprender nessa tal relação fundamental da trigonometria. Mas como é que a gente faz isso? Vê só, primeiro eu vou botar a fórmula aqui para vocês. E aí depois eu vou mostrar porque essa fórmula é verdadeira. A relação fundamental da trigonometria é assim, você pega qualquer ângulo, tá, que eu vou chamar de alfa. Porque a alfa pode ser 30, 40, 50, o que você quiser. Sempre vai ser verdade o seguinte, se eu pegar o seno de alfa, ou seja, o seno de qualquer ângulo, e elevar ao quadrado, mais o cosseno desse mesmo ângulo e elevar ao quadrado, então eu posso substituir aqui ó, qualquer ângulo que eu quiser no lugar do alfa. Se eu elevar ao quadrado e somar, isso sempre vai dar o mesmo resultado, que é 1. Então o seno de qualquer ângulo ao quadrado mais o cosseno de qualquer ângulo ao quadrado sempre vai ser igual a 1. Isso é a relação fundamental da trigonometria. Então, por exemplo, vamos ver esse caso aqui, ó, do ângulo de 20, tá? Eu sei que o seno de 20 é 0,3420. Então, eu sei que o seno, vou botar aqui em preto,
seno de 20 graus é igual a 0,3420, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto. A partir do seno de 20 graus, eu consigo encontrar o cosseno de 20 graus. Só é substituir aqui na relação fundamental da trigonometria. Eu vou fazer isso, José Renan. Vou fazer isso sim. Aí vocês já vão treinando pro Enem. Vou fazer isso. Certo? Então, só eu substituir aqui, ó, no lugar do seno de alfa, eu botar esse número e aí eu vou encontrar o cosseno. Certo? Então, no lugar do seno de alfa, eu vou botar 0,3420. Então, isso ao quadrado mais o cosseno, né, que eu quero encontrar ao quadrado tem que ser igual a 1. Aí agora é só fazer conta, né? Antes de fazer a conta, eu vou organizar melhor, tá? Isso daqui, ó, eu quero encontrar o cosseno de alfa. Então eu vou isolar o cosseno de alfa em um lado. Então isso daqui que eu estou colocando em azul, que está positivo, vai para o outro lado negativo. Então eu vou ficar com cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1 menos aquela contona aqui, ó, que eu preciso fazer. E aí só um comentáriozinho. Eu sei que esses números aqui, ó, estão muito feios, tá? As contas, se você for fazer essa conta na mão, vai dar um número muito grande. E por isso até que eu estou usando calculadora, tá? Mas lembre-se que nas questões do Enem, os números são muito mais fáceis, tá? Você consegue fazer na mão. Então, assim, não se assustem inicialmente com essas contas, tá? Quando vocês forem fazer alguma questão do Enem, isso daqui vai ser muito mais simples, tá? Então, eu vou usar agora a calculadora para descobrir quanto é cosseno ao quadrado. Tá? Já que essas contas não estão fáceis. Eita, a calculadora ficou grandona. Eu vou entrar de novo. Então, quanto dá? Primeiro eu vou fazer 0... Não, vou fazer certinho. Vai ser 1 menos... Aí é 0,3420, né? Elevado ao quadrado. Certo? Então, essa conta que está aqui, ó, eu botei aqui na calculadora. Tá? Você tem que saber, né? Elevar ao quadrado, você usa o acento circunflexo. E aí, quando você bota igual, ó, dá 0,8830. Eu vou arredondar, tá? Então, cosseno de alfa ao quadrado dá quanto? 0,8830. Pessoal, justamente porque eu estou arredondando, o resultado não vai dar exatamente o resultado que está aqui, tá? Porque eu estou arredondando coisas. Aí eu não, uma arredonda de um jeito, outra arredonda de outro. Certo? Então não vai dar certinho, mas vai dar parecido. Então, o cosseno de alfa, lembrando, tá? Eu já falei isso daqui nas aulas passadas. Vai ser quando a gente tem um número elevado ao quadrado e a gente passa como raiz quadrada, eu tenho que utilizar tanto mais quanto menos, tá? Vai ser mais ou menos raiz de 0,8830. E a gente vai encontrar o cosseno de alfa. Eita. Isadora, nas provas presenciais,
Eu acho que não precisa não, mas eu vou botar umas contas muito fáceis, tá? Eu não vou botar conta complicada para vocês fazerem não. Então, eu acho que até deveria ter pego outro exemplo daqui para não ser uma conta muito complicada. Acho que, porque eu não quero que o foco seja na conta, eu quero que o foco seja no raciocínio por enquanto. Mas eu vou botar as contas facinhos para vocês. Então, utilizando a calculadora mais uma vez, a função que faz a raiz quadrada é essa função aqui, né? SQRT, que é raiz quadrada em inglês. Então vai ser a raiz quadrada de 0,8830. Isso daqui, ó, arredondando de novo, dá 0,9397. Então cosseno de alfa é igual a mais ou menos 0,9397. Então tem aqui o sinal positivo, tem aqui o sinal negativo. Inicialmente, eu não vou explicar isso para vocês agora. Nas aulas futuras vocês vão ver por quê, tá? Mas inicialmente eu vou utilizar somente o número positivo. Tá? Eu vou explicar para vocês no futuro por quê. Mas deu aqui o cosseno de alfa 0,9397. Qual o resultado que a gente tinha? 0,9397. Certo? Então a gente chegou, mesmo com os arredondamentos, a gente chegou no mesmo resultado que a gente tinha antes, 0,9397. Então mesmo que a gente tivesse somente o seno, eu consigo encontrar o cosseno através da relação fundamental da trigonometria. Kelly gostou dos números fáceis. Certo? Então, tirando as contas, tá? Deu para entender como utiliza essa relação fundamental da trigonometria? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se vocês puderem falar, entendi, não entendi, mais ou menos. Isso, se só tivesse o cosseno, você ia substituir aqui, né? No lugar do cosseno. A gente descobriu o valor do cosseno, né? Que era 0,9397. Tinha que botar aqui, ó, 0,9397. E aí ia isolar, né, o valor do seno de um lado. Aí você encontrava o seno. Mas o raciocínio é o mesmo. O que você tem, você usa, né? E o outro você vai descobrir fazendo as contas. Entendeu? Massa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tô vendo aqui a hora da aula de vocês. Eu tô me acostumando. Mas vai até 11h45, tá de boa. Tranquilinho, né? Mas então assim, o conteúdo da aula de vocês acabou aqui, tá? É só isso. Eu só tenho algumas observações que eu vou fazer e a chamada. Tá? Mas assim, a parte mais importante já foi, tá? Podem relaxar aí, tá tudo de boa. A parte importante já foi. Algumas observações. Geralmente, ó. Então vou botar aqui a observação 1. A primeira observação é somente na forma de escrever. Ao invés de escrever assim, o seno de alfa ao quadrado, a maioria das pessoas dos livros, tá? Então vai estar nas provas, vai aparecer como? Vai aparecer assim, ó, seno aí ao quadrado de alfa. E mesma coisa o cosseno. O cosseno de alfa ao quadrado, geralmente o pessoal prefere assim, ó, cosseno
ao quadrado de alfa. Então, geralmente, esse quadrado ele fica depois do seno e depois do cosseno. O que você não pode fazer é o seguinte, ó. Fazer isso aqui, ó. Porque quando você faz isso, a pessoa que está lendo vai entender que o que está ao quadrado é o ângulo. Então, por exemplo, seno de 2 ao quadrado vai ser seno de 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, se você quer seno ao quadrado de 2, você bota aqui, ó. Seno ao quadrado de 2. Que é seno de 2, né? Elevado ao quadrado. Então, a primeira observação é somente assim, na forma de escrever essa coisa. Se vocês tiverem dúvidas nas observações, vocês falam, tá? Eu vou aqui falando mais rapidinho, porque são somente observações. Segunda observação, por que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que quando você tem assim um número ao quadrado e você passa para o outro lado a raiz quadrada, você tem que considerar tanto o sinal mais, tanto o sinal menos. E aí eu falei para vocês que eu iria considerar nesse caso somente o sinal positivo. Por que que eu fiz isso? Veja só. O que é o seno e o que é o cosseno de um ângulo? O seno desse ângulo alfa, ó, vai ser a medida de um lado, que é positivo, dividido pela medida de outro, que é positivo. Então, o seno de um ângulo vai ser a divisão de dois números positivos. O resultado tem que dar positivo. E o cosseno desse ângulo, mesma coisa, vai ser a divisão de um número positivo por outro positivo. Então, se eu pego algo positivo e divido por algo positivo, o resultado dá sempre positivo. Então é por isso que aqui, ó, por isso que aqui eu considerei somente o resultado positivo. Mas isso vai ser verdade somente por enquanto, tá? No futuro a gente vai ver algumas situações em que a gente vai ter que considerar também o resultado negativo. Tá, mas isso é no futuro. Por enquanto, entenda que o seno e o cosseno de um ângulo, eu vou sempre só considerar o sinal de mais, porque é a divisão de um número positivo por outro positivo. Tá, então, essa é a segunda observação, né? Por enquanto, o seno de um ângulo vai ser sempre maior que zero, né? Vai ser sempre positivo. E o cosseno de um ângulo também vai ser sempre positivo. Consequentemente, a tangente, como é seno dividido por cosseno, também é positivo. Porque é um número positivo, que é o seno, dividido por outro número positivo, que é o cosseno, então dá sempre positivo. Então, por enquanto, seno, cosseno e tangente é tudo positivo pra gente, mas no futuro isso vai mudar. Segunda observação. Terceira observação. Por que que isso daqui é verdade? Eu falei pra vocês que isso aqui acontecia sempre, tá? Para qualquer ângulo que você botar aqui, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado sempre vai dar 1. Mas por que que isso é verdade? Vocês não são obrigados a acreditar em mim, tá? Eu posso, por exemplo, estar mentindo aqui para vocês. Então, vocês têm que falar assim, ó, professor.
Por que isso é verdade? Por que você não está mentindo pra gente? Então vamos lá, né? Já que vocês estão duvidando, deixa eu mostrar porque isso aqui é verdade. Ou seja, eu vou demonstrar a relação fundamental da trigonometria. Eu tenho aqui o ângulo alfa e eu tenho aqui a hipotenusa do triângulo, que mede A, o cateto oposto a alfa, que mede B, e o cateto adjacente a alfa, que mede C. Então eu vou calcular, ó, quanto é o seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado, tá? Será que isso vai dar 1 mesmo? Vamos ver se vai dar 1. Como é que você faz isso? Você só substitui, né? Quanto é o seno de alfa? Seno de alfa é o cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Então aqui vai ficar B sobre A ao quadrado. Mais, quanto é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é C, sobre hipotenusa, que é A. Então vai ficar aqui C sobre A ao quadrado. Vocês estão acompanhando? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, tá? Senão não vai dar tempo. Mas se tiver qualquer dúvida, falem, tá? Se manifestem. Isso daqui é igual a quê? Quando a gente tem uma fração elevada ao quadrado, é a mesma coisa do que você elevar ao quadrado o numerador e também o denominador. Então isso aqui é b ao quadrado sobre a ao quadrado, mais... Aqui você tem uma fração elevada ao quadrado, é o numerador ao quadrado dividido pelo denominador ao quadrado. José Hernandes está normal. E agora o que a gente tem? Ó? A gente tem a soma de duas frações, sendo que essas duas frações têm o mesmo denominador. Quando duas frações têm o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. B ao quadrado mais C ao quadrado. Então a gente chegou até aqui. Para acabar a demonstração e vocês acreditarem em mim que de fato isso aqui vai dar 1, alguém lembra aí de algo que a gente estudou que se chama Teorema de Pitágoras? O que é que diz o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo? Será que vocês lembram? Kelly lembra? Então, o que é que vai dizer o Teorema de Pitágoras? Se você está pelo celular, vai ser ruim digitar, né? José Renan falou, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Exatamente. Kelly, eu acredito que ela lembrava, né? Mas para digitar, às vezes, se ela tiver pelo celular, é pior. Mas ela sabia também, tá? Eu acredito nela. Então, qual é a hipotenusa? A hipotenusa aqui mede A, né? Então vai ser A ao quadrado. Vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado vai ter que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o Teorema de Pitágoras vai dizer pra gente justamente isso. Então, no lugar de B ao quadrado mais C ao quadrado aqui embaixo, a gente pode substituir por A ao quadrado, por causa do Teorema de Pitágoras. E aí, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é quanto? É 1, tá? Eu pego... Isso aqui é a mesma coisa, tá? Tô pegando uma coisa e dividindo por ela mesma. O resultado deu 1. Ou seja, de fato, ó, o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que dar 1. Isso aqui tem que acontecer. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi uma demonstração. Eu mostrei porque a relação fundamental da trigonometria é verdade. Vocês não precisam acreditar em mim, tá? Não mentir.
Belezinha? Ótimo, então acabamos a aula, tá? Se ninguém quiser falar mais nada, então vamos fazer finalmente a nossa chamada. E vamos começar a fazer chamada agora. Deixa eu só botar aqui na turma de vocês. Eu tenho que fazer, tá? Eu não gosto muito não, mas eu sou obrigado a fazer. E aí se eu não fizer, eu me lasco. Hoje é 20/4. Engraçado que não apareceu aqui o dia 20/4. Eu não sei nem mexer aqui, apareceu só até o 3. Tá, então eu vou fazer assim. Quem tiver presente, eu vou anotar, tá? Vou fazer de modo analógico. Quem tiver presente, fala aí, eu vou anotar. Deixa eu só abrir aqui as notas. Tem que lembrar de Antônio, né? Que Antônio não tava, mas tem que sair. Vão botando aí eu boto tudo no arquivo de texto e depois eu passo pro sistema. Pronto, deixa eu só pegar aqui. O primeiro a falar presente foi Francisco Henrique. E o último a falar presente foi José Rodolfo. Se ninguém mais se manifestar. Tá, então dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza, pessoal. Então valeu aí pela participação, pela presença de vocês. Foi massa. Que bom que a internet não caiu. Obrigado, José Renan. Vocês foram ótimos também. Muito bom dar aula pra vocês. Tá certo? Até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima.